Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, cara, aluno e aluna? Espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui quem fala é o professor Victor, né? Para quem não me conhece, eu tenho mais de 5 anos aí ministrando aula para concurso público nessa área de exatas, né? Exatas, matemática, assim, lógica, estatística, tudo que tem número relacionado com concurso público, já trabalhei. Já prestei e presto consultoria para bancos, alunos, e atualmente sou professor de um cursinho aí no cenário nacional. Bem, pessoal, avançando aqui, vamos iniciar hoje a aula sendo bem direto. A nossa aula, para quem não conhece nosso projeto, ele é dividido em teoria e questões. Nossa banca, ela não tem tantas questões, né? Então a gente vai tentar diversificar quantas bancas, né? No cenário nacional aí, até mesmo local. Avançando aqui, se quiser seguir, comentar aí, avaliar nossa aula, que é sempre bom, a gente sempre está tentando se reinventar, tentando sempre novos métodos. Sempre importante aqui é que você compreenda o conteúdo e consiga sua aprovação, como outros alunos já conseguiram. Avançando. Nossa aula zero, a gente tentou organizar aquele edital que está meio bagunçado de forma mais didática. Então, iniciando a aula de hoje com um conjunto de números. Então, a gente vai passar de forma bem breve sobre a parte teórica e avançar de forma bem significativa em questões. Tudo bem? Vamos lá. Primeiro assunto, conjunto de números reais, de acordo com o que está com o nosso edital. Bom, o conjunto de números reais, eu gosto muito dessa imagem porque ela exemplifica e fala quais são os números reais, né? Você observa que os números reais, ele é dado por esse círculozão aqui, ó, gigante, tá vendo? Porque ele, de fato, ele abrange a grande maioria dos números. Dentre esses números que estarão dentro deles, ó, nós vamos ter quais? Ó, teremos números racionais, que são aqueles que são representados pelas frações, né? Você observa, ó, pelas frações. Ó. Aqui, uma divisão exata, né? Perfeito. E os números irracionais, que são aqueles números dízimas periódicas, ó. O número π, constante de Euler, a raiz de 2, que é o quê? Um valor que não vai ser exato, vai ser um número, entre aspas, quebrado, né? Então, ele é representado também por números irracionais. Os números inteiros. O que são os números inteiros, professor? São os números positivos e negativos, perfeito? E os números naturais, que são apenas os números positivos, entendeu, pessoal? Então, como assim, professor? Então, a gente tem, é como se fosse na biologia, na geografia, na história, a gente tem divisão de grupos, subgrupos e assim por diante. Então, a forma mais ampla que a gente existe, até então, dentre a forma mais didática, é o quê? Os números reais. Dentre os números reais, a gente vai dividindo. Racionais são aqueles que estão em divisões exatas. Irracionais não são exatas. Inteiros são os positivos e negativos. E os naturais são apenas os positivos. Avançando. Como nosso querido digital ele colocou a possibilidade de números complexos, então eu venho aqui só adicionar os números complexos. Por quê? Olha só. Você observa que os números complexos ele está acima dos números reais. Observou bem? Por quê, professor? Não é aula de hoje, mas só abordando esse pequeno tópico. Porque os números complexos, eles vão ser divididos em parte imaginária, que vai ser representada pelo Luizinho, e a parte real. Okay? Vou só representar aqui para você, só para você ficar esperto. Bem, essa parte aqui vai ser a parte imaginária, e essa aqui vai ser a real. Só para comentar, não é a aula de hoje, tema de números complexos, vai ser lá para o final, porque realmente é necessário ter um conhecimento, uma bagagem teórica bem mais avançada. Mas aqui é um exemplo que eu trouxe. Ó. Números naturais são os que? Os positivos, né? Números inteiros vão ser os positivos e os negativos. Os números racionais são o quê? São os números fracionários, negativos e positivos. Você observa que tudo que está aqui dentro dessa grande bolsa vai ser racionais. Da mesma forma dos reais. Ó. Tudo que está aqui dentro dessa bolsa são os reais. E os complexos é tudo isso. Bem, mostrando, pessoal, outro tópico é a expressão algébrica de operações. Aqui, julgo operações algébricas, a gente fala sempre o quê? Associado ao quê? A expressões numéricas, né? Avançando. A gente sempre fala deste tema, desse exemplificação. Qual é? É a regra do PENDAS. O que é a PENDAS? É a ordem que você deve fazer uma expressão numérica. Iniciando sempre com parênteses, depois nós vamos para os expoentes, que é na potenciação, depois vamos para a multiplicação ou divisão, a depender da ordem que tiver. Tem vezes que não tem multiplicação, então vai para a divisão. Não tem divisão, vai para a multiplicação. E o adição e subtração, que é adição e subtração, da mesma forma. Avançando, um exemplozinho aqui, pessoal. Você aí pode pausar o vídeo, tentar responder. Caso não consiga, a gente faz. Vamos lá, a regra do PENDAS. Iniciando como? Você vê aqui, né? Você envia pelos parênteses, né? Ó, os parênteses.
Dentro dos parâmetros, a gente tem que solução, a divisão. Então, nós iniciaremos por ela. Iniciando a divisão, ó, solucionou este valor. Vamos verificar aqui. A gente vai iniciar o quê? Ó, multiplicação, multiplicação. Então, iniciamos com a multiplicação. Ó, lembra? Pendas. Como não tem expoente, vamos para a multiplicação. Resolvemos a multiplicação. Por último, a adição. Ó, a ordemzinha, a adição. Tudo bem? Resultado 21. Avançando. Agora, pessoal, a gente vai entrar numa parte que é de expressões fracionárias e operações de simplificações, assim constando a digital. Como a gente está se tratando de expressões fracionárias, a gente vai ter que remeter aos números racionais, que são aqueles números que são representados por frações. Né? Como assim, professor? Olha só, os números fracionários vão ser representados dessa seguinte forma, em que o A é o numerador e o B é o denominador. Perfeito? Perfeito. Assim como nas as operações grande maioria dos números naturais, inteiros, soma, subtração, multiplicação e divisão, os números fracionários também não é diferente, eles também possuem essa propriedade. Então aqui nós vamos aprender algumas operações com os números fracionários, certo? Vamos lá. A primeira regra que a gente tem que utilizar é fazer o seguinte, fazer aquela perguntazinha. O denominador é igual ou é diferente? Por quê? Quando nós temos um denominador igual, o que acontece? Vou exemplificar. 1/2 mais 2 meios, perfeito? Só para exemplificar. Quando nós temos uma operação com denominador diferente, nós iremos preservar o denominador, ó, manter, e fazer a operação com o numerador. 1 mais 2, ok? 3 meios. Da mesma forma, aqui como foi a soma, da mesma forma é a subtração. Observe. Então, 2 menos 1. Vamos lá. É igual, faço tração, boto 2. Aí, ó, faz a operação com o numerador. Fica como? 1 meio. Perfeito? Então, essa é da mesma forma. A diferença vai ser quanto? Quando tem um denominador diferente. Por que denominador diferente? Olha só a formulazinha que eu gosto de aplicar. Eu tenho um A dividido por B, mais C dividido por D. Olha só, multiplica aqui, faz aquela regrinha, né? Esse daqui dividido com o denominador e multiplicado com o numerador. Vai ficar aqui, ó. Eu divido, não, vai ficar D vezes A, mais, divido aqui e multiplico com cima. Vai ficar B vezes C. Perfeito? Então aqui é só uma formulazinha para representar. Nós multiplicamos os denominadores e fazemos a seguinte operação. Dividimos com um denominador deste e multiplicamos com o de cima. Perfeito? Vamos exemplificar. Só exemplificar aqui para você. E lembrando que essa operação é tanto para a soma como para a subtração, né? Assim como a gente aplicou na fórmula com denominadores iguais, com denominadores diferentes a gente aplica da mesma forma. Ó, pessoal, passando aqui. Tá com 1/2 mais 2/3. Ó, denominadores são diferentes. Vamos aplicar a regrinha. Multiplicamos esse com este. Fica com 2 vezes 3. E vamos lá. 2 vezes 3 dividido por 2 é quanto? 3, né? Perfeito, é 3. Ó, porque aqui é 6, aqui vai dar 6, né? Então, 6 dividido por 2 é quanto? 3. 3 vezes 1, 3. Preservamos o sinal da seguinte forma. 6 dividido por 3 é quanto? É 2. 2 vezes 2, 4. Tá bom? 7 sextos. Observou? Vamos fazer da seguinte forma agora com a subtração. 2/3. Aqui a gente tem a soma. Vamos para a subtração. Menos 1/2. Seguinte forma. Ó, mesma operação. Mesma operação. Observa. Que vai dar quanto? 6. Vamos lá. 6 dividido por 3 é quanto? 2. 2 vezes 2, 4. Menos 6 dividido por 2 é quanto? 3, né? 3 vezes 1, 3. Fica 1 sexto. Observou? É a mesma propriedade, pessoal. Tudo bem? Agora a gente vai aplicar outra regrinha. Agora nós vamos para a multiplicação. A multiplicação e a divisão não tem tanta diferença. Se é denominador igual ou diferente. A regra é a mesma. Como assim? Começando pela multiplicação. Eu tenho 1/2 vezes 2/3. Passo o traço. Olha só, você vai multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Não tem mistério. 1 vezes 2,
E 2 vezes 3. Fica o quê? 2 sextos. Agora, a divisão, pessoal, tem uma particularidade. Porque a divisão, olha só, a posição que está é trivial para a resolução. Por quê? Imagina que tem um meio dividido com 2 terços. Olha só, você vai fixar a primeira fração aqui, fixar ela, vai ficar fixada, e vai multiplicar pelo inverso desta. Inverter é jogar que está embaixo para cima, que está em cima vai para baixo. Vai ficar 3 meios. E agora nós efetuamos uma multiplicação de fração normal. Fica com 1 vezes 3 e 2 vezes 2, que vai tornar o quê? 3 quartos. Tudo bem? Observou muito bem? Lembrando, pessoal, que a divisão também pode ser representada dessa seguinte forma. Tudo bem? A divisão de fração também pode ser da seguinte forma, com a fraçãozinha aqui. E a mesma forma que a solução é igual à de cima. Tudo bem? Perfeito? Avançando. Vamos para a teoria da raiz quadrada. O que seria a raiz quadrada? Mas antes da raiz quadrada, a gente vai falar um pouco sobre potenciação, certo? O que seria a potenciação? A potenciação é o quê? A potenciação é uma operação matemática em que nós vamos ter da seguinte distribuição. Nós vamos ter a base e o expoente. Perfeito? Essa divisãozinha, essa representação de potenciação. Perfeito? O que seria a base? A base vai ser o número que nós iremos multiplicar. E n vai ser o quê? Que é o expoente? Vai ser quantas vezes eu vou multiplicar este número. Como assim, professor? Eu vou exemplificar. Eu tenho um 2 que a gente fala elevado a 2 ou elevado ao quadrado, que é 2. 2 elevado a 2. Ó, o 2 vai ser multiplicado quantas vezes? 2 vezes, ó. 2 vezes 2. Dá 4. 2 ao cubo elevado a 3 é o quê? É 2 quantas vezes? Vezes 3? Não, é 2 vezes 2 o quê? 3 vezes, tá vendo? Vai dar 8. Perfeito? Isso é uma propriedade muito importante na matemática, certo? Uma propriedade que eu quero apresentar a vocês é uma característica. Todo número elevado a 1 é o próprio número, né? Que é só 2. E todo número elevado a 0 é igual a 1. Salve essa regrinha aqui, pessoal. Bem? Salve essa regrinha aqui. Beleza? Então, apresentada a potenciação, a gente tem que observar da seguinte forma. A potenciação e a radiciação são operações que são antagônicas. Como assim? A radiciação, você tem que fazer a seguinte pergunta. Vou colocar a representação da radiciação. Eu tenho aqui 2 e 4. O que representa isso? O que a radiciação representa? Bom, a radiciação vai falar o seguinte, ó. Que número eu multiplico por ele mesmo 2 vezes, que dá 4? Note. Olha a pergunta que você vai fazer quando você vê uma radiciação. Que número eu multiplico por ele mesmo que dá 4? Ó, como nós temos o 2 aqui, então a gente vai fazer o seguinte, ele vai fazer um tracinho aqui e um tracinho aqui. Ou seja, ele quer um número que multiplicado por ele mesmo dá o quê? 4. Então, isso vem da potenciação. Por quê? Que número eu multiplico por ele mesmo que dá 4? Agora, vamos lá. Eu vou ensinar vocês como eu faço uma solução de questões de potenciação que eu não sei qual é a radiciação. A primeira técnica é o quê? Sai tentando. A gente começa com 1. 1 vezes 1 é quanto? É 2. Aí vamos pro 2. 2 vezes 2 é quanto? É 4. Opa! Então, já sei que número é a raiz de 4. É o quê? 2. Porque o 2 eu multiplico 2 vezes, vai dar 4. Vamos fazer novamente com outro número. Agora eu vou botar a 3 aqui, ó, e 8. Que número eu multiplico 3 vezes, que vai dar 8? Da mesma forma que a primeira. Vamos tentando. 1, a gente começa com 1, né, que é o menor número, vezes 1, dá quanto? Dá 1. Vamos com 2. Dá o quê? Dá 8. Opa, achei. Então a raiz, ó, cúbica, a raiz cúbica, que é o 3, de 8 é quanto? 2. Isso funciona com todo número? Funciona. Vamos aqui fazer com raiz de 49. Ó, pessoal, quando não colocar o númerozinho aqui, subtende-se que é 2, tudo bem? Então, raiz de 49. Qual é a raiz de 49, professor? Vamos tentar. Fazemos 2 tracinhos, vai ser igual a 49. Eu não sei, vamos tentando com 1. Vamos lá. 1 vezes 1 é quanto? 1. 2 vezes 2 é quanto? 4. Não chegamos até lá. Estamos próximos, mas não chegamos. 3 vezes 3 é quanto? 9. 4 vezes 4, a gente tem que persistir.
Não chegamos, mas está próximo. 5 vezes 5 é igual a 25. Olha lá, 6 vezes 6, ó, tá próximo. 36, ó, 7 vezes 7 é o quê? 49. Opa, achamos o número. Não é 49 que está aqui? Então, que número eu multiplico duas vezes que dá 49? O 7. Então, a raiz quadrada de 49 é o quê? 7. Tudo bem, pessoal? Então, a gente vai ficar por aqui. E uma pequena pausa, a gente já inicia com a parte teórica. Logo após, a gente começa com a teoria. Tudo bem? Pessoal, voltando aqui rapidinho. Bom, analisando essa teoria e observando a tendência banca, eu não observei uma banca tão perspicaz na parte algébrica, né? Então, assim, conteudista em cálculos, como algumas bancas tradicionais, como a banca que faz a prova da Marinha, a banca que faz algumas provas como a própria Verbena, que tem umas provas mais conteudistas. Mas esta banca eu não vi nada disso, analisando as poucas questões que a gente tem. E eu queria deixar para vocês essa formulazinha aqui para radical duplo. Né? Radical duplo, pessoal, é aquele tipo de cálculo que ele vai pedir, ele vai dar um número nesse seguinte formato, normalmente, e vai pedir para simplificar este número. A primeira coisa que nós temos que identificar, certo? O valor do A e do B. Ó. O A vai ser esse daqui e o B vai ser esse. Você observa que o resultado simplificado temos o valor de C, isso daqui. E C ele é dado da seguinte forma, bem? É só aplicar na formulazinha que não tem mistério. Mas aqui eu só estou abordando para vocês caso a banca queira dificultar algo, entendeu? Mas, via de regra, analisando as questões da banca, aqui eu já estou falando até coisa demais, tudo bem? Avançando aqui, agora a gente vai para números radicais, operações de simplificação. Aqui ela deixou bem expresso a racionalização, que é bem tranquilo. Vou abordar para vocês aqui como é que é feita a racionalização. Bom, os números radicais são aqueles números que nós acabamos de verificar. Uma das simplificações é exatamente essa, de radicais duplos, tudo bem? E o que eu quero falar para vocês? A racionalização. O que seria a racionalização? Normalmente, observando questões de bancas que são semelhantes à nossa, o que ela faz? Ela vai dar um valor, literalmente, vai abordar o valor assim, 4 dividido por raiz de 2. Ele quer racionalizar esse número. O que seria racionalizar? Colocar essa raiz na parte do numerador. Perfeito? E como eu faço isso, professor? Tranquilo. O primeiro eu quero que você entenda da seguinte forma. Da seguinte forma eu quero que você entenda. Se eu multiplicar um número no numerador, eu também tenho que multiplicar um número no denominador, o mesmo número. Por quê? Porque vai dar diferença. Ó. Observe bem, eu tenho um meio, certo? Um meio. Se eu multiplicar o numerador por 2, vai estar alguma coisa errada. Por quê? Vai mudar toda a fração. A fração vai ficar totalmente alterada, porque se eu multiplicar o numerador por 2, o denominador também tem que ser multiplicado pelo mesmo número, para não ser tanto, para ter uma diferença tão significativa. Como assim? Ó, a gente aprendeu na multiplicação de frações que a multiplicação ela é multiplicada tanto no numerador como no denominador. Então, caso eu multiplique apenas o numerador, está incorreto, porque falta o quê? O denominador. E por que o denominador tem que ser o mesmo? Por exatamente isso. Quanto é que é 2 dividido por 2, pessoal? É 1. Então, eu estou multiplicando esta fração por 1. Você entendeu? Então, por isso que eu tenho que multiplicar o numerador e o denominador e tem que ser o mesmo número. Então, voltando aqui ao nosso exemplo da racionalização. Então, para eu retirar este radical do denominador, eu vou ter que multiplicar o numerador pelo mesmo radical e também o denominador pelo mesmo radical. Olha só. Porque isso é 1, então praticamente não vai alterar em nada. Então vamos avançar aqui. Então multiplicar numerador com numerador, ó, 4 vezes raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2. Vai ficar quanto aqui em cima? Vai ficar 4 raiz de 2. Agora observe bem. Ó, esta operaçãozinha aqui de radical. A gente vai utilizar para apresentar algumas propriedades. Vamos lá. Toda vez que eu estou falando de radicais, a primeira coisa que eu tenho que atentar é se eles têm um mesmo númerozinho. Se é radical duplo, se é raiz quadrada, se é raiz cúbica, e assim por diante. Por quê? Se for diferente, não podemos mexer em nada, porque são números totalmente diferentes. Mas se eles forem iguais, como nós iremos fazer? Nós iremos passar a raiz grande e repetir as operações na parte de dentro. Vai ficar quanto? 2 vezes
2. Que é o que? Raiz de 4. Aí nós já sabemos, pela teoria, quanto é que é raiz de 4, pessoal? 2, né? Lembrou? A teoriazinha que foi apresentada? Então aqui nós colocamos o quê? 2. Perfeito? Ó, note bem, eu tenho 4 e 2. Eu posso dividir, não posso? O 4 pelo 2? Não posso? Simplificar essa fração? Posso, não posso? Ó, 4 dividido por 2 dá 2. 2 raiz de 2. Perfeito? Então, a racionalização desta daqui tornou esta. Avançando. Outra propriedadezinha também semelhante a essa daqui é a da divisão. Se eu tenho raiz de 2 dividido por raiz de 2, eu posso aplicar da mesma forma. Eu faço raiz de 2 dividido por 2, que é o quê? Raiz de 1. Quanto é que é a raiz de 1? Próprio 1. Tudo bem? Avançando de novo, agora eu vou fazer a soma e a subtração. Observe bem, lembrando que a propriedade, se aqui tem 3, mais aqui tem 2, eu não posso fazer essa operação. Não posso. Agora, se aqui tem 3 e aqui tem o mesmo número, observe, eu posso fazer essa operação. E como vai ficar essa operação, pessoal? Observe que na soma e na subtração, não basta ter apenas o mesmo valor. Tem que ter o mesmo número. Tem que ter o mesmo número. Por quê? Nós iremos somar a parte da frente. Olha só, quanto é que é raiz cúbica de 2 mais raiz cúbica de 2 é 2. 2. Observou? Porque na matemática a gente tem algumas ocultações. Entre elas é esse. A gente subentende que tem um 1 aqui na frente. Outras ocultações da matemática, só representando para vocês. O expoente é elevado a 1. A gente subentende sempre que todo número é elevado a 1. Outra ocultação, o denominador 1. Nós sempre ocultamos esse 1, para não ficar tão feio, né? Então a gente sempre oculta esses valores. Bem, pessoal? Só avisando aqui. Da mesma forma, a subtração. Imagine só, eu tenho 3 ao cubo menos raiz. Seguinte operação. Aqui subtende que tem 1. 3 menos 1 é quanto? 2. Lembrando, este valor tem que ser igual a este e este igual a este. Raiz cúbica de 2. Perfeito? Ó. Perfeito, pessoal? Tranquilo, né? Então, a gente falou dessas teorias de soma e subtração da radização. Um assunto que eu acabei não aplicando sobre o assunto de frações. Você até desculpa. O que é a seguinte forma. A fração, uma das operações de fração é a simplificação, semelhante à racionalização. O que seria a simplificação de uma fração? Nós temos um valor grande aqui, numerador e denominador, e você observa, ó, esse número aqui de cima é divisível por 2, porque ele é par. Esse daqui também é divisível por 2. Então vamos dividir em cima e embaixo por 2. Lembre-se, se a operação é feita em cima, ela necessariamente deverá ser feita embaixo. Então vamos dividir em cima por 2, embaixo por 2. Vai ficar quanto? Vai ficar 4 sextos, né? Vamos fazer de novo essa mesma operação, porque os dois são pares, né? Então vai ficar quanto? Vai ficar 2 terços. Ó, agora aqui a gente não consegue mais dividir por nada, né? Então essa aqui é a fração simplificada de 8/12. Tudo bem, pessoal? Aqui é a parte da simplificação. Avançando aqui, como as operações com números inteiros e fracionários. Fracionários nós já revisamos, né? Vamos para inteiros. Lembrando, os números inteiros são aqueles números que são o quê? São os números que são positivos e negativos. Perfeito? Números positivos e negativos. Então a gente vai iniciar com o quê? Com as operações tradicionais. Vamos começar com a soma. Ou adição. Bom, pessoal, na regrinha dos números inteiros, a gente tem que abordar o seguinte parâmetro. A seguinte pergunta a gente tem que fazer. Qual é o número maior? Perfeito? Porque esse é importante. Eu vou exemplificar. Eu vou botar algumas operações. 3 menos 1. 1 menos 3. Essas duas operações. Vamos lá. A primeira coisa, para eu saber se é uma soma ou uma subtração, é os sinais. Se é uma soma ou uma subtração. É os sinais. Ó, colocar de novo aqui, menos 3 e menos 1. E 3 e mais 1. Perfeito? Primeira coisa que eu tenho que analisar são os sinais. Né? Se os sinais são diferentes, nós iremos subtrair. Mas, professor, não estou vendo nenhum sinal aqui na frente, porque é outra ocultação matemática. A gente subtende que aqui tem positivo. Subtende que é positivo e subtende que é positivo.
Bem, então vamos lá. Sinais aqui são diferentes ou são iguais, pessoal? Só aqui, ó, mais diferentes. Então aqui nós vamos aplicar uma subtração. Subtração, perfeito? E agora a regrinha. Se é uma subtração, nós vamos subtrair. Quanto é que é 3 menos 1? 2. Agora o sinal. O sinal sempre vai ser daquele que é mais poderoso. Qual vai ser o mais poderoso? O maior. Qual o sinal do maior? 3. É positivo, então aqui vai ficar mais 2. Vamos lá, de novo isso aqui. Os sinais são diferentes ou são iguais? São diferentes. Se são diferentes, nós iremos o quê? Fazer uma subtração. Subtração, vamos lá. Quanto é que é 3 menos 1? É 2. Qual o sinal do maior? É qual? 3. E o 3 é o quê? Negativo, então é menos 2. Vamos novamente. Sinais são iguais ou diferentes? São iguais. E se é iguais, então nós vamos fazer uma soma. Então, se vamos somar, quanto é que é 3 mais 1? 4. Perfeito? E agora que é a questão. Se na subtração nós preservamos o sinal do maior, na soma nós iremos preservar o sinal apenas. Se é negativo aqui, então vamos continuar negativo. Novamente esse outro. Sinais são diferentes ou são iguais? São iguais. Então nós vamos ficar a soma. 3 mais 1 é o quê? 4. Qual é o sinal deles? Positivo. Então, preserva positivo. Tudo bem, pessoal? Então, quando nós estamos falando de operações com números inteiros, nós temos que analisar os números. Então, é muito importante analisar os números. Tudo bem? Avançando aqui para a multiplicação e divisão. Na multiplicação e na divisão, é bem tranquilo. Por quê? Note. Eu vou fazer de novo a exemplificação com os mesmos números. Eu tenho menos 1 vezes menos 3, menos 1 vezes mais 3 vezes mais 1, e o mais 1 vezes mais 3, mais 1. Perfeito? Perfeito. Vamos lá. Ó, na multiplicação, quando nós temos o sinal igual, tá vendo? Ó, menos com menos, o que nós iremos fazer? Quando é menos com menos, o menos vai se tornar mais. A multiplicação dele vai se tornar mais, e nós iremos multiplicar também os números. 1 vezes 3, 3. Note, toda vez que nós temos sinais diferentes, vai ser negativo. Menos com mais é o quê? Menos. Ó, preste atenção. Toda vez que temos sinais diferentes, na multiplicação e na divisão, vai ser negativo. Toda vez que nós temos sinais iguais, na multiplicação e na divisão, será positivo. Observou? Então, essa é a regrinha para positivos e negativos na multiplicação e divisão. Vamos lá. Sinais aqui são iguais ou são diferentes? Iguais, então aqui vai ser positivo. Sinais aqui são diferentes ou são iguais? São o quê? São iguais. Ah, coloquei o mesmo, né? Então, aqui é menos. Então, só colocar mais um. Aqui vai ser aqui 1, menos 3. Sinais aqui são positivos ou são iguais, pessoal? Diferentes. Então, é negativo. Fez o estudo dos sinais, vamos multiplicar. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. E 3 vezes 1, 3. Mesma aplicação para a divisão. A divisão nós iríamos apenas mudar o sinal do meio aqui, ó. Na multiplicação nós iríamos apenas mudar o sinal, mas a regra se mantém, entendeu, pessoal? Então aqui é tanto para multiplicação como para divisão, tudo bem? Então aqui é a nossa regrinha para estes números. Agora nós iremos para questões, dar uma pequena pausa e já abordamos mais questões.